mil pessoas, foram 58 mil torcedores no Morumbis que acompanharam a vitória do São Paulo sobre o Flamengo pelo placar de 1-0. Mais cedo, o Botafogo também ganhou fora de casa, fez 4-1 no Atlético Goianiense. Com isso, o Botafogo é o novo líder do Brasileirão. André Lofredo, boa noite, Lofredo. Prazer tê-lo com a gente de novo aqui no Troca de Passes. Me explica, Lofredo, porque na minha cabeça não entra bem assim. O líder do campeonato, tudo bem, tem uma Copa do Brasil, uma rivalidade enorme que foi criada entre Flamengo e Palmeiras pela disputa dos títulos dos últimos anos. Talvez ser eliminado de uma Copa do Brasil tenha um peso na temporada. Acho que na questão financeira nem tanto, para um time tão bem estruturado como o Flamengo, mas talvez na parte anímica da temporada. Mas eu não consigo entender o líder do campeonato entrar com titulares na Copa do Brasil e poupar quase o time inteiro num jogo tão difícil como era esse no Morumbi, Lofredo. Você tem a explicação? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Obviamente que eu não tenho a explicação, até porque eu sou radicalmente contra esse papo de poupar. Eu acho que os times têm que, claro, avaliar, as comissões técnicas têm que avaliar qual jogador tem condição, qual jogador que não tem condição, tirar um ou dois jogadores que eventualmente possam vir. Você tem ali todos os dados, você sabe qual jogador que vai estourar. Enfim, não é possível que não dê para jogar. Até porque, veja só, o São Paulo não poupou na Copa do Brasil, conseguiu um bom resultado e entrou com força máxima com o Flamengo. Pôde fazer isso, porque conseguiu um bom resultado. O Flamengo também tinha conseguido um bom resultado contra o Palmeiras. Então poderia ter força máxima nesse jogo e talvez tirar 2 ou 3 jogadores do próximo jogo de Copa do Brasil, que ele tem uma vantagem razoável contra o Palmeiras. Então, a administração mal feita, ainda mais num dia em que o Botafogo vence e assume a liderança e vence bem. A gente vai falar do Botafogo, um time que joga para cima, joga buscando resultado, dá gosto de ver jogar. Então, o Flamengo entrava com essa pressão, entrava com essa necessidade e entra com um time totalmente modificado. E depois tem que fazer as substituições, colocar os jogadores que estão poupados para correr atrás de resultado. Poupou o quê? Entra a Arrascaeta lá tendo que se matar, assim, acho que foi muito mal. Aqui uma frase aqui na nossa tela, que é sobre o Flamengo errou ao poupar e tal, não cornetando a nossa produção. Eu adoro o Dimas Coppetti trazendo aqui pra gente esses debates. Eu não gosto muito de optar, olha lá, Tite errou ao escalar. Eu quero entrar, vou jogar pra você trazendo o que eu penso sobre isso. Eu nunca avalio muito essa coisa de acertou ou errou, porque a comissão técnica tem a informação fisiológica dos jogadores e tudo mais. E é tanta coisa para você colocar fichas que é difícil você jogar força total todos os jogos. Difícil não, é impossível. E para mim está longe de estar decidido o confronto do Flamengo com o Palmeiras. Ele não pode em nenhum momento pensar em piscar com o Alviverde. E o time reserva tem Gabigol, tem Bruno Henrique voltando, é Davi Luiz. Entendeu? É um time reserva com brilho, hein? Então, assim, eu respondo que eu não acho que o Tite errou. Mas a gente pode condicionar o debate ao resultado, e eu não gosto de fazer isso. Como é que você vê esse tema, Elton? É difícil falar depois de um jogo, né, que o Flamengo acabou não vencendo. Eu acho que o Tite não errou em poupar esses jogadores. Olhando primeiro para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue com um jogo a menos em relação ao Botafogo, e não pode ser alcançado pelo Palmeiras nessa rodada. Então o Flamengo, no mínimo, mantém a segunda posição, com um jogo a menos em relação ao Botafogo, vencendo esse jogo, ultrapassa nos critérios de desempate, né, no saldo de gols principalmente, e tendo um confronto direto com o Botafogo e com o Palmeiras. 2 confrontos diretos, né, inclusive um na próxima rodada. Então, olhando para o campeonato, o resultado talvez não interfira no projeto do Flamengo em lutar pelo título até o final, em voltar a ser campeão brasileiro. Olhando para o calendário, a gente está vivendo uma situação de competições atrás de competições, mata-matas de Libertadores que virão daqui a 2 semanas, esse mata-mata de Copa do Brasil, jogadores vindos de Copa América, né, caso de jogadores do Flamengo principalmente, né, os caras que estavam ali envolvidos numa competição de seleções. Então tudo isso ele precisa administrar olhando também, gerenciando o calendário, porque
ainda não estamos no momento crítico do campeonato em termos de disputa de títulos, né? Mas estamos no momento crítico de jogos encavalados. Então, acho que, nesse sentido, não vejo um erro do Tite em poupar os jogadores, poupar os jogadores entre aspas, né? Entraram durante o segundo tempo, jogando menos minutos do que o habitual. Ao mesmo tempo que a gente olha para o São Paulo e nesse gerenciamento de calendário, o São Paulo faz muito bem também, né? Não teve viagem, teve um descanso para poder recuperar esses jogadores. Bem verdade que também não joga com sua força máxima, porque vive situações de contusões que também atrapalham o desempenho da equipe, o planejamento do Zubeldia, mas foi um time que soube lidar melhor com esse recorte da temporada, né? Esse recorte bem digamos, importante para o próprio São Paulo também, que defende o título da Copa do Brasil e que conseguiu uma boa vantagem no jogo de ida, assim como o próprio Flamengo, mas a logística ajudou, entre aspas, o São Paulo. Então não vejo o erro do Tite, não. Condiciona muito o resultado, né, a gente falar sobre isso. Mas o Tite, sem muitos desses jogadores, conseguiu a liderança do Campeonato Brasileiro, né? A gente falando desse período de Copa América. Vamos fazer o seguinte, vamos